Pensa numa figura heróica, sabe? Quase um modelo. Davi, o pastorzinho que vira rei, o garoto que derruba um gigante com uma pedra. Um poeta cujas palavras a gente lê até hoje. As fontes chegam a dizer que ele era um homem segundo o coração de Deus. Exato. Mas aí a gente vira essa moeda. Como que essa mesma pessoa comete adultério, depois planeja um assassinato para encobrir tudo? E com isso ele atrai uma maldição, né? Uma que vai, assim, corroer a família dele por dentro por gerações. Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nas fontes que contam essa história de Davi e Batseba, que é talvez um dos relatos mais dramáticos e complexos da Bíblia. Uhum. E a missão aqui não é só contar de novo o que aconteceu, é tentar entender a mecânica da coisa. Porque um herói nesse nível cai de forma tão feia, e porque mesmo depois de perdoado, as consequências são tão brutais. Essa é a grande questão, né? E as fontes sugerem que talvez não tenha sido uma queda, de repente, tipo um tropeço. Foi mais como uma erosão, sabe? Lenta. Uma erosão. Como assim? O poder, o conforto, a ociosidade, tudo isso parece criar o ambiente perfeito para o desastre acontecer. A narrativa é de uma honestidade que choca, ela não esconde as falhas do seu maior herói. Verdade. E é isso que torna a história um estudo de caso tão poderoso sobre poder, moralidade e as consequências quase que inevitáveis das nossas ações. O perdão restaura a alma, mas não apaga o estrago que a ação causou no mundo. Certo. Então, para a gente sentir o tamanho do tombo, a gente precisa primeiro medir a altura, né? Quem era o Davi antes de tudo isso. Exato. As fontes em 1 Samuel pintam um quadro, assim, impressionante. Ele é o filho mais novo, aquele esquecido, que nem é chamado para a cerimônia de unção. Uhum. Ele é escolhido não pela aparência ou pela força, mas pelo coração. E claro, tem a famosa história de Golias, um adolescente que derrota o campeão inimigo e deixa claro para todo mundo: a vitória não é minha, é de Deus. Exatamente. E isso transforma ele numa celebridade, né? Vira um general invencível, o líder que finalmente consegue unificar o reino. Ele conquista Jerusalém, transforma a cidade em capital Política e religiosa. Mas o interessante é que ele não era só um guerreiro. Ele era um artista, um músico, um poeta. A maioria dos salmos são atribuídos a ele. Um líder carismático com quem Deus faz uma aliança. Uma promessa de que a linhagem dele seria eterna, de onde viria o Messias. Ou seja, ele estava no topo do mundo, em todos os sentidos. Militar, político e espiritual. E é nesse topo, exatamente aí, que o chão começa a ruir. O capítulo 11 de 2 Samuel começa com uma frase que parece boba, mas é a chave de tudo. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra. Só que Davi não saiu. Ele ficou no conforto do palácio em Jerusalém, enquanto o exército dele estava lá no campo de batalha. Ele estava ocioso, fora de seu posto. E dessa ociosidade, Do terraço, ele vê Batseba, esposa de Urias. E o texto faz questão de dizer que Davi sabia quem ela era, a esposa de um dos seus soldados mais leais. E mesmo assim, ele a manda buscar. e comete adultério. E aí a espiral começa, né? O problema não é só o ato, é a tentativa de encobrir que piora tudo exponencialmente. Batseba engravida, e isso para Davi é um alerta vermelho. A questão deixa de ser sobre desejo e vira gerenciamento de crise. Como proteger a reputação? Como evitar o escândalo? Um pecado agora precisa de outro. Um maior ainda, para ser escondido. O primeiro plano é até que inteligente. Ele manda chamar Urias do fronte. A lógica é simples. Urias chega, dorme com a esposa, a criança nasce e todo mundo acha que o filho é dele. Problema resolvido. Só que o plano esbarra em uma coisa que Davi, lá do pedestal dele, parece ter esquecido: a honra. Urias se recusa a ir para casa. A resposta dele é um tapa na cara do rei. Ele diz algo como: a Arca da Aliança, nossos exércitos estão acampados, sofrendo no campo, e eu vou para minha casa comer, beber e me deitar com a minha mulher? De jeito nenhum. Nossa! O soldado se mostra muito mais nobre que o rei. E tem um detalhe nas fontes que torna essa traição ainda mais cruel.
Urias era heteu, ou seja, ele era estrangeiro, não era israelita de nascença. Sério? Sim. E ele mostra uma lealdade, uma honra às leis de Israel que o próprio rei, naquele momento, ignora completamente. O de fora se mostra mais íntegro que o centro do poder. A honra de Urias encurrala o Davi. Pois é, e nesse ponto Davi tinha uma escolha. Podia admitir o erro, enfrentar a vergonha, mas em vez de recuar, ele dobra a aposta. E o que ele faz a seguir é de uma frieza que choca. Ele escreve uma carta para o general Joabe, uma ordem direta. Coloque Urias na linha de frente, onde a luta for mais pesada, e depois recue para que ele seja ferido e morra. E o requinte de crueldade é que ele entrega essa carta, essa sentença de morte, nas mãos do próprio Urias. Exato. O soldado leal, sem saber de nada, carrega a ordem para sua própria execução. Urias morre, como planejado, e depois do luto, Davi se casa com Batseba. Para todo mundo, parecia um ato nobre, né? O rei acolhendo a viúva de um herói de guerra. O crime parecia perfeito, mas o capítulo termina com aquela frase que sela o destino dele. Porém, o que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. Ele achou que tinha resolvido, que o assunto estava encerrado. Mas aí Deus envia o profeta Natã. E a abordagem do Natã é de uma genialidade psicológica impressionante. Ele não chega acusando o rei de cara. Isso seria suicídio. Não. Ele conta uma história, uma parábola, sobre um homem rico, cheio de ovelhas, e um pobre que só tinha uma cordeirinha, que ele amava como uma filha. Um dia, o rico recebe uma visita e, em vez de pegar um dos seus animais, ele rouba e mata a única cordeirinha do pobre para servir ao convidado. E a reação do Davi é imediata e furiosa. Ele, como juiz máximo de Israel, se levanta e condena o homem da história. Diz que ele merece morrer. E que deve pagar 4 vezes mais. Natã não o confronta com fatos. Ele o confronta com seus próprios valores. Ele usa o senso de justiça do próprio Davi para que o rei pronuncie sua sentença. É uma armadilha moral perfeita. E aí vem o momento do nocaute. Natã aponta o dedo para o rei e diz: "Tu és este homem." Imagina o silêncio. Natã então detalha o veredito de Deus. Acusa Davi de adultério, de usar a espada dos inimigos para matar Urias, de agir em segredo. E aí vem a sentença. Por isso, a espada jamais se afastará de sua casa. Nesse momento, a armadura do Davi quebra e ele confessa, de forma curta, direta: "Pequei contra o Senhor." E aqui vem a parte mais complexa e, para mim, a mais crucial da história. A resposta de Deus através de Natã é dupla. Primeiro ele diz: "O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá." Isso é a graça. Certo, perdão. Mas logo em seguida vem a consequência. Contudo, como você deu motivo para que os inimigos do Senhor zombassem, o filho que lhe nasceu morrerá. É o tema central. Perdão e consequências não se excluem. Elas podem e muitas vezes devem coexistir. Exato. Então, ok, ele está perdoado, mas o castigo vem mesmo assim. E a profecia da espada na casa começa a se cumprir de um jeito implacável. É um desastre familiar em câmera lenta. O primeiro golpe é a morte do bebê. Davi jejua, ora, se desespera, mas a criança morre. É a primeira fatura que chega. E aí, as fontes mostram um princípio quase que de física social, né? O caos que você cria em segredo não fica lá, ele vaza. Sim, a desordem moral do Davi se tornou o código-fonte da cultura da família dele. A violência, a traição, o abuso que ele praticou e escondeu se normalizaram. Os filhos começam a replicar o padrão do pai. Exatamente. O segundo ato da tragédia, a violação de Tamar. O filho mais velho de Davi, Amon, estupra a própria meia-irmã. Davi fica furioso, mas não faz nada. E a inação dele abre a porta para o terceiro ato, o fratricídio. Absalão, irmão de Tamar, espera 2 anos e depois se vinga assassinando Amon. A espada já está cortando dentro do palácio, entre irmãos. E a coisa só piora. Anos depois, Absalão lidera uma rebelião contra o próprio pai. Davi, o grande rei, é forçado a fugir de Jerusalém.
E para cumprir a profecia de que a desonra dele seria pública, Absalão tem relações com as concubinas do pai num terraço à vista de todo o povo. Nossa. O pecado que Davi cometeu em segredo no terraço, agora é espelhado publicamente, também num terraço, pelo próprio filho. A tragédia termina com a morte de Absalão em batalha. E o lamento do rei é uma das passagens mais dolorosas das fontes. Ele chora. Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por você. É o grito de um pai que entende tarde demais que a espada que ele mesmo trouxe para dentro de casa acabou levando o filho favorito dele. É devastador. E mesmo no fim da vida, outro filho tenta usurpar o trono. A paz nunca mais voltou. Ok, então. A gente viu a queda, a confissão, o perdão. E depois essa carnificina. Fica a pergunta: se Deus perdoou, por que a conta foi tão alta? Por que o castigo foi tão implacável? Parece uma contradição. As fontes parecem apontar que as razões vão muito além de uma punição pessoal, né? A primeira é que o nome de Deus estava em jogo. Davi era o rei escolhido, o representante de Deus na terra. O pecado dele deu munição para os inimigos dizerem: olha só o Deus de Israel e o rei que ele escolhe. A justiça pública era necessária para vindicar a santidade de Deus. E uma segunda razão, que é fundamental, é que o pecado teve vítimas. Vítimas reais. Não foi um erro no vácuo. Exato. Urias foi assassinado. Batseba foi vítima de um abuso de poder gigantesco. Outros soldados morreram no plano para matar Urias. Havia sangue, trauma, sofrimento real. Que uma confissão privada não apaga. Não apaga. A justiça precisava ser vista também do ponto de vista de quem sofreu. E tem um princípio do plantar e colher, né? O perdão restaurou a alma dele com Deus. Mas a justiça é uma lei do universo. Ele plantou engano, luxúria, violência. E colheu exatamente isso, dentro da própria casa, de forma amplificada. As consequências no mundo físico precisavam seguir seu curso. E por fim, a história se torna uma lição. Mostra que ninguém, nem o mais amado, nem o mais poderoso, está acima da lei moral. É um alerta. Se aconteceu com Davi, o homem segundo o coração de Deus, pode acontecer com qualquer um. Ainda assim, no meio de tanta dor, a história também é sobre misericórdia. É desse lugar de quebrantamento que Davi escreve o Salmo 51, um dos textos mais poderosos sobre arrependimento que existem. Nele, Davi não pede para se livrar das consequências. Ele pede algo mais profundo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Exato. E Deus não o abandona. A aliança é mantida, a promessa de que o Messias viria da linhagem dele continua de pé. Séculos depois, Jesus é chamado de Filho de Davi. Então Deus usa pessoas falhas, quebradas e restauradas para os seus maiores propósitos. A redenção ainda encontra um caminho, mesmo através da ruína. Então, no final, o que fica é esse equilíbrio delicado. Nossas ações têm consequências reais, terríveis, que afetam muito mais gente do que a gente imagina. E o perdão e a restauração são possíveis, mas não funcionam como uma máquina do tempo que apaga o que foi feito. A história de Davi nos força a lidar com essa tensão desconfortável de que perdão e consequências não se anulam. Isso nos joga numa reflexão muito atual, né? Como que a gente, num mundo tão fraturado, equilibra a busca por justiça para quem foi ferido com a oferta de misericórdia para quem errou? Onde que a gente traça a linha entre responsabilização e redenção? Não só no espiritual, mas nas nossas leis, nas nossas comunidades e até nas nossas relações pessoais.